Hoje, algo grave aconteceu. Pela primeira vez desde que assumiu uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino rompeu o silêncio, e suas palavras ecoaram como um terremoto político. Em um discurso firme, direto e carregado de tensão, ele não apenas atacou Jair Bolsonaro, ele cobrou uma reação imediata do Congresso Nacional. O que está por trás dessa fala explosiva? O que levou o ministro da mais alta corte do país a se posicionar com tanta força? É o mais importante. O que isso significa para o futuro político do Brasil? Estamos diante de um novo embate institucional? O sistema começou a reagir de vez ao bolsonarismo? Fica com a gente, porque nos próximos minutos você vai entender o que motivou Flávio Dino a falar agora. Porque a base aliada de Bolsonaro está em alerta. É como isso pode desencadear uma série de reações que podem mudar os rumos da política nacional. Você vai ouvir o que não passa na televisão. Vai entender o que está acontecendo nos bastidores de Brasília e por que essa semana pode entrar para a história. E nós, portanto, não podemos agir de modo unilateral em relação àquilo que a humanidade vem produzindo, quer gostemos, quer não gostemos. Então, a primeira observação que faço é esta: se dependesse de mim, o resultado desse julgamento seria outro, bastante diferente, e seria muito mais rigoroso em relação a tudo quanto aqui dito, porque, de fato, considero que uma sociedade que não cultiva os valores da ciência, da filosofia e da religião é uma sociedade fracassada, é um anti-humanismo, é uma contra-utopia. É preciso ainda, assinalo, ter muito cuidado com aquilo que é íncito hoje a esses meios, que é uma espécie de minimização da mentira, como se fosse algo acessório, menor ou até anedótico. A mentira existe e ela pode ser profundamente nociva, como mostrarei com um trecho do meu voto. É falso que tudo é uma questão de opinião. Você imaginar que a justiça eleitoral não funciona tão bem quanto gostaríamos é absolutamente legítimo. Contudo, dizer que há uma sala escura no TSE, onde magistrados manipulam o código-fonte, não é uma opinião, é uma mentira. E uma mentira tipificada. As pessoas não são obrigadas a acreditar em Deus. Eu acredito. E eu tenho a minha corrente religiosa. Outros têm outra e há agrupamentos agnósticos ou até ateus. Tudo isso é legítimo, tudo isso é uma opinião. O que não pode é, em qualquer meio, inclusive o virtual, aqueles que são agnósticos pretenderem exterminar quem pensa que Deus existe, ou o contrário. Então, a segunda observação que faço é que é impossível um tribunal que expressa os melhores valores que a humanidade foi capaz de produzir se encontrar diante da mentira institucionalizada e minimizá-la. A terceira observação que faço é que, a partir dessas duas grandes premissas, creio que o papel mais justo de um tribunal constitucional deve ser o da mediação. E, por isso mesmo, o meu voto é coerente com isto. É coerente com a busca de mediação, em que meus juízos absolutamente críticos em relação às redes sociais não serão expostos no meu voto, porque busco exatamente compreender a mediação que o tribunal tem que fazer em relação às outras instituições do Estado, em relação à própria sociedade, em relação às empresas, e este ethos que, nessa página difícil da história dos povos, nós estamos a vivenciar. Busco também, senhor presidente, o prestígio ao colegiado. A máxima união possível do tribunal em um tema difícil, autenticamente difícil, um hard case, é um valor a ser buscado, porque fortalece a legitimidade da decisão que nós possamos extrair. O meu voto, portanto, será um voto marcado pela autocontenção, em busca da mediação
em busca dessa ideia de união do tribunal em relação a estas posições todas que mencionei, entre as quais a minha própria. O segundo conjunto de observações diz respeito, e são apenas 3 observações, o segundo conjunto de observações, um pouco mais longo, diz respeito a um valor nodal que está sobre as nossas mesas, que é o da liberdade. Não há dúvida que esse julgamento é presidido pela controvérsia quanto aos contornos desse valor. A questão que eu quero fixar é que, independentemente das nossas preferências, nós estamos adstritos a um conceito constitucional de liberdade. Eu vejo que há pessoas que, por motivos talvez ideológicos, ministro Alexandre, praticam ou fingem praticar uma espécie de anarquismo, em que supostamente a regulação atrapalha a sociedade, desde que a regulação não seja contra seus próprios interesses, ou que esta regulação não ajude os seus negócios. Quando a pessoa faz um juízo a partir da sua própria perspectiva, às vezes o anarquismo não é tão anárquico assim. Estamos verificando isso agora numa pátria de referência para o direito constitucional brasileiro, que são os Estados Unidos, em que há disputas muito agudas, muito vivas na sociedade, em torno exatamente dessa dia de liberdade e regulação. Eu realmente não consigo imaginar outro conceito de liberdade que não seja aquele plasmado na Constituição, em que a responsabilidade não só anda de mãos dadas, como um limitador externo, mas, sobretudo, como um limitador intrínseco. Não existe liberdade sem responsabilidade em termos constitucionais. Mesmo que haja os anarquistas, os anarcocapitalistas, aqueles que dizem que o Estado atrapalha o desenvolvimento da sociedade. A responsabilidade não impede a liberdade. Só existe liberdade com responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é tirania. E este é um conceito assentado não só na nossa Constituição, como na tradição filosófica que nós preservamos. Presidente Barroso, eu leio muito alguns textos que, a meu ver, são fundantes de paradigmas que eu adoto na minha vida. E um deles são os artigos federalistas. Assim como a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, eu já li várias vezes os artigos federalistas. E fui novamente lá no Federalista 51, James Madison, que deve assistir horrorizado certos debates que acontecem em outros quadrantes do planeta nesse instante. E é interessante lembrar que o Madison, quando ele diz os homens não são governados por anjos, ou não são anjos que governam os homens, e ele acentua, por isso é preciso limitá-los e controlá-los, ele se refere ao poder do Estado, como é a tradição filosófica liberal, mas ele se refere também à sociedade. O conceito de poderes privados abusivos está em Madison. E quando ele imagina a moderação como antítese do despotismo de que falava Aristóteles, ele se refere também aos poderes privados. Então, atualizando esta mensagem, Dr. Paulo Gonet, federalista, liberal, clássica, para esta circunstância, é evidentemente que a ideia de que regulação mata a liberdade é absolutamente falsa. E não vi ninguém nesse tribunal a defendê-la. Mas, ministro Toffoli, o debate público é relevante para um tribunal constitucional. E eu tenho lido daqui e da acolá críticas ao voto de Vossa Excelência, do voto do ministro Fux, enfim, outros, dizendo assim, não devemos ter uma perspectiva ideológica da liberdade de expressão. Eu não sei bem o que essas pessoas querem dizer com isto, mas faço questão de dizer que provavelmente noção ideológica sobre a liberdade de expressão é a delas, porque visam negar este patrimônio teórico do liberalismo e negar o conceito constitucional de liberdade, que abrange, como disse, intrinsecamente o valor da responsabilidade.
Quando os federalistas dizem o poder é abusivo por natureza, ele vai até onde encontra limites, isso se refere também aos poderes privados. Ou, dizendo claramente, isto se refere também às Big Techs. Creio até que Madison já pensava nelas, com 300 anos de antecedência, de antecipação. E por isso mesmo, acentuo que responsabilidade evita a barbárie, evita tiranias. Eu, senhoras e senhores, vi no programa Fantástico da TV Globo uma matéria sobre esse livro e fui atrás dele. Aconteceu com a minha filha. É um livro que um pai, um tio, um avô chora lendo. Chora. Porque, com uma escrita muito direta, muito objetiva, é um caminho de horrores percorrido por um pai de uma filha adolescente que jogava Minecraft e Roblox, como os meus jogam, e que foi descambar no mundo terrível de Discords e outras plataformas e Deep Webs e por aí vai. E este pai mostra a luta para tirar a filha da depressão, da automutilação e da vontade de se suicidar. Isto mostra que liberdade sem responsabilidade conduz à barbárie. E é disso que nós estamos cuidando aqui. Não são ministros ou juízes que acordaram pela manhã e, num propósito liberticida, resolveram tolher a liberdade de expressão das pessoas como se fosse uma espécie de delírio autoritário. Não, nós estamos dizendo não a delírios autoritários. Desses que acham que alguma empresa privada vai apenas se autorregular. Qual é a empresa, o setor econômico ou social que se autorregula? Nem os cônjuges nos lares se autorregulam. Eles têm regulação. Um não pode fazer ao outro aquilo que a lei veda. Ninguém pode tratar seus filhos, as suas crianças, os seus adolescentes, sem regulação. Claro que há uma instância de autorregulação, em que cada um exerce a ponderação com seu plexo de valores. Mas esta autorregulação é submetida a uma regulação que faz com que certo conjunto de valores sejam intangíveis pela esfera da autorregulação.